Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast NA. Nesse podcast trataremos das doenças fúngicas na agricultura brasileira. As doenças fúngicas são um problema sério aí para o produtor e que trazem resultados muito negativos aí para as lavouras. E o meu convidado, ele é natural lá de Rio Verde, Goiás, foi para Minas Gerais para se formar em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, é mestre em fitopatologia e teve como primeiro grande contato no agronegócio, os biológicos. A gente vai conversar agora com Edgar Zanotto, diretor de marketing da Vitia. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite. A gente que fica feliz de poder conversar um pouquinho aqui com todo mundo. Muito bem. Vamos começar um pouquinho com a sua história. A gente tem essa mania aqui no podcast NA, Sim. até para a gente entender um pouquinho da relação do nosso convidado com o agronegócio, né? Você é agrônomo de formação. Isso, eu sou agrônomo de formação, né? Acabei indo para Lavras desde que eu fui na faculdade, fui para o laboratório lá de doenças de planta trabalhar com controle biológico, né? Em 2006, terminei a graduação em 2011, depois já comecei o mestrado e depois já abri uma empresa de defensivo biológico que chamava Biovalens, que foi adquirida pela Vitia, né? Que é a empresa que eu estou hoje. Eu estou lá agora como diretor de marketing, mas eu passei bastante tempo ali trabalhando com os biológicos. E por que essa escolha da agronomia? Qual que é a sua história com ela? Meu pai ele era produtor rural, né? Então a gente viveu ali muito próximo, tem alguns parentes ainda que continuam na atividade e acaba trazendo a gente ali mais próximo do agro, de querer fazer alguma coisa diferenciada, de trazer coisa nova para a agricultura. E você chegou a trabalhar no campo mesmo, a entender as lavouras ali naquele momento com seu pai? Sim, bastante. Meu pai depois foi gerente de uma fazenda. Nessa época, eu falo que foi onde eu mais aprendi a mexer na lavoura, tá? Porque lá a gente tinha que fazer tudo. Eu morei em Roraima, tá? Por 2 anos e meio. E lá não tinha nem mão de obra. Então lá a gente fazia de tudo, desde regular uma plantadeira, pulverizador, colher. Eu tinha 12 anos de idade, eu já trabalhava na colhedeira, porque faltava gente plantar. Então você acabei aprendendo muito na prática como que cuidava de uma lavoura. Isso para mim eu acho que é quase que um técnico agrícola, vamos dizer, que eu fiz ali, mas sem ter as aulas propriamente ditas. Mas daí você foi para Aí a faculdade e está contando para gente que o biológico ali começou a fazer parte do seu dia a dia. O biológico foi por acaso. Quando eu cheguei em Lavras, eu tinha um colega, né, que é meu sócio, o Henrique Ferro, que ele já era fitopatologista, estava lá no laboratório, ele me levou, era calor, falou, vamos lá trabalhar. E aí meu conhecimento de controle biológico todo começou ali, né, de entender micro-organismos, como é que eles funcionavam, que tinha micro-organismos que faz bem, que faz mal, e que funcionava até melhor até do que químico, coisa que até hoje tem gente que não acredita, né? E aí você falava, não, isso aqui tem que ir, tem que virar produto, né? E foi nessa ânsia de fazer virar produto, disso crescer, que a gente acabou montando a empresa. Você fez mestrado em fitopatologia também. Isso, fitopatologia é doença de planta, né? Então, o estudo de doenças de planta focado em controle biológico, foi com milho, controle de grão ardido em milho usando alguns micro-organismos. Agora, vamos começar um pouquinho do nosso tema, tratar um pouquinho do nosso tema, principalmente porque é um tema que você domina como fitopatologista, mas que a gente precisa falar mais dele, principalmente por conta da grande movimentação e principalmente dos prejuízos que os fungos trazem para as lavouras, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que está esse cenário das doenças fúngicas hoje no Brasil. Eu vou começar até quase dando aula, né? Quem faz mestrado até hoje, o pessoal fala que eu sou muito técnico, mas que você vai falar que fungos fazem mal, são alguns fungos que fazem mal, são muito poucos, né? Do mesmo jeito que tem os que fazem bem, a gente trabalha com controle biológico lá na empresa, Sim, é verdade. e a maioria a gente nem sabe o que faz. Né? Mas os que fazem mal, principalmente igual ao Brasil, nós somos um país tropical, tem condição climática quase que o ano todo, com umidade no solo, no ar, a gente tem uma proliferação muito grande, a gente tem áreas muito extensas de monoculturas, e isso ajuda a gente a criar muito desses fungos que causam doença ali nas plantas. Né? Então a gente hoje tem o uso de muitas técnicas, né, para controlar essas doenças. Por isso que o Brasil é altamente produtivo. Né? Por mais que a gente seja totalmente propício para ter todos os fungos que dão doença, o Brasil tem um índice de produtividade das principais culturas nossas aqui gigantesca. A gente é mais competitivo do que quase todos os outros países do mundo.
E isso foi como? Trazendo algumas técnicas, né? Desde do manejo, né? De escolher o cultivar que você vai usar, a época que você vai plantar, quais são os produtos que você vai usar para cada uma dessas doenças, a rotação ou a sucessão de cultura, né? Que a gente fala aqui. Então, todo esse conjunto de trabalhos, vários tijolinhos que a gente vai fazendo ali, a gente dá conta de produzir muito bem, né? Mas não é fácil, tá? É o que eu falo. Todo fungo nocivo tem controle no final das contas, Edgar? Todo fungo tem como você conviver com ele, né? Assim, eliminar ele 100%, isso não é algo que a gente vai conseguir com uma facilidade, né? A gente teria que ter algum controle genético ali, de transgenia, de planta, que não pudesse ser quebrado. E isso hoje está bem distante de acontecer. Então, você tem como conviver com ele, não acabar, né? Então, todos eles são possíveis de conviver. A gente está convivendo, né? Seja fungo, até nematóide, né? As pragas também. Elas seguem mesmo, mais ou menos o mesmo caminho ali de proliferação, quando você tem uma cultura só na mesma área, mas a gente dá conta de conviver muito bem se você fizer todas as técnicas. E o que você diria em termos de técnicas, o que não pode faltar numa condução ou num controle bem feito? O principal, assim, do que a gente vê é o manejo de todo o solo, né? A planta está ali no solo. Então, você tem um solo que tem bastante matéria orgânica, ali que você dá conta de acumular ela, de manter, isso já é um principal controle para as principais doenças fúngicas, porque você vai diminuir os fungos que fazem mal, e a gente vai ter uma quantidade maior dos fungos que fazem bem e de outros fungos que são decompositores. Então, eles acabam competindo, né? Por mais que você tenha uma monocultura, você tem vários tipos de fungos e bactérias, ou até alguns macro-organismos, né? Você fala assim, vai começar a ter anelídeo, minhoca ali no solo, tem nematóides que fazem bem, então você vai ter um conjunto de coisas que fazem bem ali, e isso com certeza é um dos principais pontos de um manejo para você reduzir até o uso de outras ferramentas, né? Outra ferramenta hoje que, né, você fala em ferrugem da soja, não se produz soja sem aplicação de algum fungicida. Então, hoje é obrigatório o uso de fungicida, cafeeiro. A gente está num ano extremamente chuvoso, todo mundo vai fazer a aplicação de algum fungicida. Então, tem vários tipos de fungicidas que são específicos para aquele fungo, tem fungicidas que são multissítios, que pegam vários tipos de fungo. Outra coisa que funciona muito bem é a época de plantio, mas esse nem sempre a gente tem um controle, né? Igual esse ano choveu mais tarde, quando foi começar a chover, e todo mundo plantou mais tarde. O ideal é que se plante mais cedo, quem planta mais cedo, você não passa pela pressão maior de doenças. Então, nem sempre você consegue ter todos os controles. Eu falei muito do clima, né? Então, como é que você controla o clima? Não controla, né? O nosso cultivo é a céu aberto, e nos principais cultivos nossos aqui do Brasil. Então, a gente tem que trabalhar todas essas ferramentas ali da melhor forma possível dentro do que for. Mas o manejo de solo, sem dúvida, é o principal. Muito bem. O fungo ele tem uma característica, enfim, que eu imagino e queria te ouvir como fitopatologista, é importante aí para o controle, que é a questão da mutação mesmo e da possibilidade de criar resistência aí às moléculas existentes, e a gente viu muito isso acontecendo com a soja, por exemplo. Como é que é essa história? Explica melhor para a gente e por que isso é importante de ser observado. Existem vários tipos de fungicidas, né, que a gente chama de unicídio, que ele é muito específico. Ele é muito bom quando você vai usar no manejo, porque ele funciona num ponto específico do fungo. Então, ele vai parar alguma enzima que é essencial para aquele fungo. Então, ele vai ser específico, ele não vai matar todos os fungos do ambiente. Talvez ele seja até mais propício. Porém, ter uma mutação em um gene de alguma enzima é muito mais fácil. Então, com o tempo, eles vão perdendo eficiência. Isso é natural. Existem outros tipos de fungicidas que funcionam de uma forma muito mais ampla, né? Que funcionam em vários sítios, chamado de multissítios, e esse modo de ação faz com que esse fungicida funcione o tempo todo, ele não crie resistência. A gente hoje não tem encontrado resistência com os fungicidas multissítios, porém a efetividade dele normalmente não é 100%. Então você faz uma associação, para não deixar criar essa resistência do unicídio, que ele é mais agressivo de forma direta e específica, e outro para pegar o que sobra desse fungo que criaria uma resistência. Então isso já entra num manejo até de molécula e não só da doença. E os dois juntos têm um trabalho gigantesco. Outra ferramenta é o controle biológico.
O controle biológico, até hoje, não tem relato de encontrar resistência ao controle biológico. Então, a gente tem vários micro-organismos que têm registro ali para doenças fúngicas, seja fungos, bactérias, né, que controlam doenças, que também não criam resistência. Por isso que a gente, né, lá na empresa, a gente criou esse termo. Foi um termo que o Henrique, que é o diretor de P&D, criou, que é o multissítio biológico, que também funciona nessas culturas, nessas doenças, desculpa, para quê? Para evitar essa resistência. Então, você usa um unicítio mais ele. Então, faz todo o sentido ali no manejo de molécula que você vai usar na cultura. Então, tem alguns que são mais agressivos, porém, normalmente, eles são os que mais têm o risco de ter uma resistência mais rápida. Então, a gente vem trabalhando ali hoje na Vitia para ter um produto, né, multissítio, diferenciado, fácil de aplicar. Hoje tem uma dificuldade ali nos produtos que a gente encontra, de questão de entupimento de bico. A gente fez um produto hoje que você usa um volume muito pequeno, ele é líquido, então fácil de colocar na mistura e pode misturar desde o biológico quanto o unicítio, né? Então isso tudo ajuda, né? É um produto que, além de ser fácil de aplicar, ele consegue viver em intempéries muito grandes aí, climáticos e passar por bastante tempo ali na cultura. Nessa sua fala, você trouxe os unicítios, os multissítios e os biológicos. Correto. Vamos começar com os unicítios para a gente entender por que eles estão mais, digamos, propensos aí a serem ou serem atingidos aí pela mutação, enfim, ou se tornarem fonte de resistência aí para os fungos. Porque normalmente, igual eu falei, ele é muito específico, né, para um sítio ou um ponto dentro do fungo. Então ele vai inibir alguma coisa que ele produzia, que é essencial para a vida do fungo, aquele fungo que faz mal para a planta. Então, quando o fungo consegue, um deles descobre como sobreviver sem produzir aquela, vamos dizer que era uma enzima que ele inibia. Sem aquela enzima, a partir daí esse fungo começa a se multiplicar e ele vai ser resistente a essa molécula. E é uma defesa natural do fungo, né? Natural. Ele se multiplica muito rápido, né? As multiplicações são exponenciais, principalmente nessas condições nossas. Então, rapidamente você consegue ter uma mutação. E o ideal é que a gente tenha alguma outra ferramenta ali para bloquear esse que sobrou, vamos dizer assim, para não multiplicar sem ficar nenhum resistente. E moléculas novas é difícil de se ter todo ano, ou pelo menos com frequência. Né? Já faz bastante tempo que a gente não tem uma molécula diferenciada, né, para o agro. A maioria das moléculas que saem são alguma mudança muito pequena da que já existe ou misturas de moléculas. Né? Então, é muito caro. E você fala assim, você vai fazer um custo muito caro, muitos anos, o registro é mais demorado, e aí você vai perder uma resistência rapidamente. Então, as empresas também têm tomado muito cuidado em quanto investir para trazer novas moléculas. Né? Será que precisa de novas moléculas ou é melhor mudar a estratégia de manejo? E quando você fala de estratégia de manejo, é utilizar moléculas diferentes no mesmo ciclo, por exemplo? Exatamente. Você usa um unicítio, um multissítio, um biológico, né? Então, ou a combinação 2 vezes, você aplica junto um unicítio mais um biológico, um multissítio mais um biológico, ou um unicítio mais um biológico. Então, tem vários tipos de combinação, ou os 3 ao mesmo tempo, também é possível. Então, você tem várias estratégias para você evitar de perder essa efetividade de um produto unicítio, que hoje é essencial ali nas culturas. Daí o multissítio ele apareceu, ou reapareceu, digamos assim, principalmente com essa estratégia de várias defesas ali contra os fungos. Como é que está essa história do multissítio? Como é que está sendo a evolução deles? E principalmente, como é que eles ajudam? Como é que eles apoiam nessa questão de proteção? É bem legal o que você falou, né? Se eles reapareceram, porque talvez seja os produtos mais antigos que tinham no mercado, né? A gente tinha calda bordaleza, a gente já tinha algumas coisas ali com cobre, enfim. E isso voltou porque a gente vinha perdendo resistência dos fungos. Falou, olha, aquilo lá funcionava, mas tem-se uma dificuldade, né? Porque você precisa de volumes altos, se chove, você acaba lavando, porque ele precisa de recobrir a folha. O que ele normalmente faz é inibir a germinação do fungo. É um dos modos de ação. Ele tem um efeito também se estiver em contato, mas o fungo ele não circula dentro da planta, os multissítios. É realmente muito local, onde é que ele chegou que ele tem um efeito.
Diferente do unicídio, que muitas vezes ele circula, ele vai atingir, né, caiu um ponto da folha, ele vai proteger a planta inteira. Por isso que ele é conhecido como protetor. Exatamente, então ele tem que estar ali, é igual um protetor solar mesmo, ele tem que estar ali, tem que estar recobrindo, e é um negócio que é muito de contato, né? Então ele é muito para antes da doença entrar e não pós a doença estar lá dentro, de forma geral, os multissítios hoje que a gente tem. O que a gente tem de novidade nesse ressurgimento aí dos multissítios? Então, assim, nesse sentido, eles entendem que você tem que fazer muitas reaplicações. O que a gente tá trazendo de novidade é um produto que tem uma granulometria muito pequena, né, muito fina, né, com base de cobre e enxofre. E o produto ele chama Triumph. E quando você faz a aplicação do produto, como ele é muito fino, é muito parecido igual poeira, né? Você fala assim, você deixa seu carro num estacionamento, você vai viajar. Deixa ele lá 10 dias no estacionamento, você volta e está todo empoeirado. Você pega e sai numa chuva gigantesca. Muita chuva. Você para o carro, seca, como é que ele está? Cheio de poeira ainda. Por quê? Uma partícula muito fina, ela se adere a um lugar maior. E, então, essa foi a tecnologia que a gente trouxe para o nosso produto. Ele chega a ter partículas nano lá, que são muito finas, que se aderem à folha, e depois, mesmo tendo chuva, passando o tempo, ela não sai. Então, ela mantém essa proteção. Então, esse é o grande diferencial do produto. Além de ter um volume pequeno, porque as partículas são muito pequenas, ele fica muito aderido à folha, né? A lei de Van der Waals, né? Que um corpo grande atrai um corpo pequeno e eles se aderem e não se desgrudam. Então, essa é uma grande novidade que a gente vem trazendo para manter esse produto por mais tempo fazendo a função dele ali na folha, né? Um ano igual esse que a gente está tendo chuvas, né? E sem parar o tempo todo, os multissítios praticamente perdem, porque comuns você perde o efeito muito mais rápido. Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando. A chuva geralmente lava esse fungicida e deixa a planta exposta. Exato. Com essa tecnologia, qual é a durabilidade ou qual é o tempo ali de permanência na planta? A gente tem alguns trabalhos lá mostrando que ele fica até 20 dias, né, debaixo de muita chuva. A gente fez os trabalhos com... É muito legal, porque você coloca simulador de chuva todos os dias. Chuva, 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 chuva. E mesmo assim, quando a gente vai lá, a gente ainda tem bastante cobre em cima da folha, que é o que inibe a germinação do fungo também. Além disso, ele serve como nutrição, né, porque cobre e enxofre são essenciais ali para a produção. Ele ainda serve como para a planta ficar mais nutrida, além de fazer essa proteção. Essa combinação de cobre e enxofre é novidade. Sim, aqui no Brasil é novidade. Nós somos a primeira empresa a ter um produto com essa combinação. E os dois, juntos, o cobre e o enxofre, eles são potencializadores ali para inibir a germinação do fungo. E, além disso, tem essa função de revitalizar a planta, de nutrir a planta? Sim, é igual, isso exatamente. Eles são nutrientes essenciais, né? Cobre, enxofre até mais, ele é um macronutriente, né? A gente está acostumado a falar de NPK, mas o enxofre também é um macronutriente que a planta precisa em abundância. Então, todos os dois ali ajudam a planta a ficar mais nutrida, né? Tem um efeito dela ficar mais verde, mais bonita, de forma direta. Não é o objetivo do produto, né? Ele é um defensivo, mas ele acaba nutrindo a planta também. Isso, no final das contas, é mais produtividade. Com certeza, né? Muitas vezes, né, alguns defensivos, quando você usa ele acaba cobrando um pouco da planta, igual o remédio, né? Quando a gente toma remédio, um antibiótico, você fala, não é bom para o meu corpo. Ninguém quer ficar tomando antibiótico com frequência. Já nesse tipo de produto, nas plantas, vários fungicidas, até inseticidas, diminuem um pouco a produtividade se não tivesse a praga, se não tivesse a doença. Nesse caso é diferente. Se não tiver a doença, ele mesmo assim ele vai fazer produzir mais. Por quê? Porque ele vai como nutriente, deixa a planta mais vigorosa, mais sadia. Então ele ajuda a produzir mais, independente de ter ou não a doença ali presente. E isso é muito legal também, que vem muito do que a gente trabalha lá na nossa linha de biológicos também. Todos os produtos biológicos têm esse mesmo sentido, né? Se não está controlando a doença, ele está aumentando enraizamento, aumentar a quantidade de flor, pegamento, entre outras características, né? Que é uma questão do produtor usou, ele vai receber pelo menos algum retorno. Bom, então a gente falou dos unicítios, dos multissítios e você começou a introduzir aí os biológicos, né? Como é que é essa ação dos biológicos e principalmente o que controla o que nesse mundo dos biológicos e principalmente focando, obviamente, no nosso tema que são as doenças fúngicas? Biológico é aquele negócio, igual eu falei no começo aqui, né? Tem biológico que faz bem, tem biológico que faz mal. E
E é um mundo muito novo ainda para todo mundo. Eu entrei em 2006 na faculdade para fazer seleção de micro-organismos, conhecendo o modo de ação deles, bem pesquisa básica. E a gente vê que agora que a gente está começando a ter um pouco mais de conhecimento pelo produtor, né? Quando eu estava na faculdade, o capítulo de controle que falava de biológica era restrito, era né? muito restrito, era bem pequenininho, assim, tava controle alternativo de doenças de planta. Hoje a gente já tem um capítulo de controle biológico no manual, ou seja, evoluiu bastante de lá para cá. Você quase não encontrava pesquisadores falando do assunto. Hoje, né, toda universidade que você vai é um assunto que está ali, ele já ocupa quase 5%, o pessoal fala ali, né, de substituição de químico. Né? Então a gente vê uma evolução muito grande no conhecimento, mas tem biológico, na minha visão, para fazer de tudo. Desde para o bem até para o mal, mas para qualquer tipo de doença, hoje a gente vai ter produto. A gente já tem produto para ferrugem, para essas doenças de final de ciclo, para doenças de solo, né? Desde fungos, exemplo de tricoderma, a gente tem, né, um produto nosso chama Tricoturbo, a gente tem um bacillus, que é fungicida, que chama bioimune, e ele tem uma proteção da planta de vários modos, por isso que ele não tem resistência. Né? Você fala um fungo, por exemplo, ele tem a capacidade de comer outros fungos de forma direta, quando a gente fala ali, por causa de enzima e tudo, e de induzir a planta à resistência. Quando você vai para um bacillus, ele tem muita indução de resistência na planta, tem um efeito de competição pelo alimento na superfície de folha. Então, tem vários modos de ação que são diferentes dos multissítios, por isso que eles se complementam. A gente tem um trabalho lá na empresa para usar só os nossos produtos. E quando a gente usa nossos produtos, a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente chama de multissítio biológico, a gente não substitui o multissítio químico no caminho. Se você for fazer um manejo para usar biológico, com o mínimo de químico possível, você dá conta de tirar o unicítio, colocar um biológico mais um multissítio, e aí sim a gente dá conta de controlar as doenças. Né? Então, tem um problema ali na comunicação, que a gente criou esse termo multissítio biológico, e as pessoas acabam confundindo que o multissítio biológico é substituto do multissítio químico. Tá? Então, não é. Eles são complementares e devem ser usados juntos, principalmente doenças rápidas, igual a ferrugem da soja. Quando você vai para doenças mais lentas, às vezes você dá conta de ir só com um ou só com outro produto. Você trouxe para a nossa discussão um ponto importante, essa interação entre o químico e o biológico. Sim. Como é que está isso hoje, Edgar? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Lá na empresa a gente tem um trabalho de fazer o teste de compatibilidade de produto. E o pessoal antigamente tinha muito conhecimento de compatibilidade química. Você mistura na calda, se ela vai talhar, se vai entupir o bico, se vai virar uma cera. Tem vários acontecimentos químicos que ocorrem quando mistura. E quando a gente fala de compatibilidade com o biológico, a gente está falando se ele vai matar ou não o micro-organismo ali. Então, essa compatibilidade biológica ela não é visual. Então, você tem que ter um teste antes. Senão, você misturou o produto, continuou tudo igual, pode ser que você matou todo o micro-organismo. Então, isso é um cuidado que a gente tem. Né? O Triumph é um produto que é compatível com o Bioimune, por exemplo. São 2 fungicidas, eles podem ser misturados. A gente sabe que tem vários unicítios que podem ser misturados também com o Triumph ou com os nossos biológicos, mas esse é um cuidado que tem que ter. Porque se você coloca um produto que é incompatível, é a mesma coisa que você jogar esse copo de água lá na planta. Nada. Simplesmente você foi lá e matou. Porque o micro-organismo, ele que vai fazer a ação. Então, é um cuidado que é muito importante nessa combinação. Mas existem vários micro-organismos que sobrevivem, tá? Estou falando assim, nós estamos falando aqui de um unicídio, estou falando de uma bactéria. A gente sabe que, por exemplo, o tricoturbo, que é um tricoderma, ele é compatível com o Triumph, mas depende também da concentração de calda. Você vai vou fazer uma aplicação de avião, vou jogar 20 litros por hectare, ele não é compatível. Quando a gente fala, vou jogar 100 litros numa pulverização, tranquilo, ele pode. Então, todo esse trabalho de como compatibilizar uma calda é um trabalho que a gente faz para poder orientar o produtor, porque as duas coisas têm que funcionar, né? E elas têm que se ajudar. E esse que é o objetivo nosso lá, de ter estratégias de manejo diferente, para você não perder em produtividade. Acho que isso é muito importante, né? O produtor precisa produzir e também as moléculas continuarem funcionando ali por bastante tempo, né? Todo a gente precisa de ferramenta. E pelo que você percebe, o produtor já entendeu isso, já entendeu essa necessidade de combinação e mais do que isso, o que pode e o que não pode? Evoluiu muito, né? A gente não dá para generalizar. Eu falo... como eu falei, eu formei em 2011, eu terminei a faculdade, terminei o mestrado em 2014, tudo é muito novo ainda, né? Então, os consultores, as pessoas de referência que se formaram, né, lá para antes dos anos 2000,
eles estão se adequando a isso agora, né? Você vê que você vai em qualquer consultoria, todo mundo já está preocupado. Então, você chega num lugar e te pergunta, você tem lista de compatibilidade? E isso até traz uma segurança, se a empresa é uma empresa séria, se ela está trabalhando de forma correta. Isso é muito legal. Você vê que tem essa evolução, mas ainda o produtor mais carente, humilde, quando é menor ali, ele é muito dependente ainda de informação. Mas é uma questão de tempo. Hoje está tudo muito mais rápido, né? Tudo chega no celular, no WhatsApp, mas ainda tem bastante coisa. Tem gente que cota lá na empresa, por exemplo, eu quero um Bacillus subtilis. E eu falo, tem Bacillus subtilis que é probiótico para humano, para cachorro, tem Bacillus subtilis que faz mal para a planta, tem Bacillus subtilis que tem efeito muito mais nematicida do que fungicida. E aí se te cota, você fala, vou mandar o que para essa pessoa? Então a gente tem um nível ainda que precisa melhorar. Tá? Então a pessoa acha que o micro-organismo é produto e é muito longe essa distância ali quando você fala de biológico. Um produto ele precisa de ter uma formulação, ele tem que ser estável e tem que funcionar sempre da mesma forma. E para isso você precisa de ter muito controle de qualidade na produção. Né? Então a gente tem, né, vários tipos de fungos, são micro-organismos comuns que várias empresas têm e a concentração às vezes não é o que faz ele funcionar melhor. Talvez pela formulação, o que você carrega junto com ele funcione melhor. Então, como você posiciona, se ele está compatível, se ele não está, a hora de usar. E para qualquer produto é isso. Né? Um monte de gente fala assim, biológico, eu tenho que aplicar muito de tarde, sem ter sol, que vai morrer. Todo produto precisa ser aplicado nesse horário, é o ideal. E todo mundo tem perda quando você aplica debaixo de vento, no meio-dia, com o sol rachando. A tamanho de gota para aplicar um fungicida, ela é muito fina. Você quer que pegue as folhas do bacheiro. Aí você aplica com sol muito grande parte disso daí já evapora, você não chega nem na planta. Então, tanto para biológico quanto para químico, você precisa de ter cuidado para o produto funcionar melhor. Então, esse conceito hoje evoluiu muito, mas ainda tem, eu falo, tem um caminho ainda pela frente ali para estar todo mundo no mesmo nível, né, de conhecimento. A gente trabalha bastante nisso, com, né, consultorias no Brasil inteiro, universidade, desenvolvimento de mercado, tem uma equipe grande e focado muito nesse manejo, né? Como que você posiciona, como é que você coloca, como é que você ajuda o produtor para ele ter o melhor benefício daquilo que você colocou lá para ele usar. Você trouxe para a gente também o conceito do multissítio biológico. Conta mais desse conceito para a gente e por que foi preciso, né, trazer esse conceito para a discussão. O produto que a gente trouxe esse nome foi o que a gente chamava o primeiro multissítio biológico, era o Bioimune, né? Ele já está há bastante tempo aí no mercado. Ele tem mais de 22 alvos registrados para ele hoje lá na bula. E por quê? Porque ele funciona de vários modos de ação. Né? Ele é multissítio porque ele produz várias enzimas, tá lá você abre a bula dele, tem lá, tem surfactina, tem várias coisas que tem um efeito direto em patógenos. Do mesmo jeito que ele tem algumas outras enzimas que têm efeito na planta, isso ele tem muito forte de induzir resistência da planta. E o outro que é a competição por espaço mesmo, físico, né? Ele vai competir pelo alimento, o espaço de chegada de uma infecção de alguma bacteriose, ele é fungicida e bactericida. Então você fala, então com todas essas ferramentas que essa bactéria tem, ela é um multissítio, porque ela não é específica. Né? Então você induzir a planta a ter resistência, de forma geral, ela está resistente a tudo, seja é uma antracnose, é uma ferrugem, qualquer coisa ela está mais resistente. A planta está mais rígida, mais, né, é isso. Algumas das coisas que eles fazem é induzir a produzir mais lignina também. Então, tem vários modos de ação. Então, a gente falou, é um multissítio. Então, por isso que esse termo multissítio, eu falo, criou uma confusão achando que era um multissítio igual do químico, não. É porque eles têm realmente várias estratégias de ação também, sendo multissítio, pega vários fungos, mas é diferente do multissítio químico, Isso viabiliza, por exemplo, a aplicação em multilavouras ou lavouras diferentes? Sim, igual eu falei, tem mais de 22 alvos dele registrados em várias culturas. Uma coisa legal dele é que a maioria, inclusive o nosso multissítio, você não dá conta de aplicar em uma cauda com um pH muito baixo. Né? Você fala abaixo de 5,5, um pH que vai ficando baixo. Existem problemas de funcionamento dos fungicidas químicos. Já o multissítio biológico, ele é totalmente compatível nessa situação. Então, é mais uma ferramenta, você fala, e normalmente a primeira aplicação com herbicidas que o produtor faz, pós-emergente, é uma cauda com um pH mais baixo, que para o herbicida funcionar melhor, ele funciona com um pH mais baixo. Já o fungicida, normalmente os pH são mais altos. E é o único hoje que a gente conhece, é o fungicida biológico, que pode ser misturado
e ele continua funcionando, né? O pH do produto é bem baixo, né? De forma que você vem lá na embalagem, quando você compra ele, ele vai vir com um pH lá perto de 4, né? Que então você está tranquilo ali para fazer uma aplicação e você pode chegar num produto desse com pH até 7, que ele não morre. Então você tem algumas características ali que ajudam, né? Você falando de facilidade de aplicação e momentos de uso que é mais fácil do que um químico. Essa diversidade de atendimento de um produto é uma tendência, Edgar? Com certeza, né? Para a indústria é mais fácil, sem dúvida, você diminui esse caos ali, vamos dizer assim, para a fabricação. Para o produtor também, né? Dele saber o que ele vai usar de forma mais simples, né? E hoje tem muita indústria, tem muita gente fazendo coisa séria, mas tem muita gente que faz coisa errada também. Então, você ter produtos registrados ali, que funcionam com a data certinha de recomendação, com bula, isso ajuda bastante e facilita a vida de todo mundo. Isso é uma tendência e para o produtor, com certeza, facilita a vida dele. Vamos falar um pouquinho das doenças, porque o que a gente percebe aqui é uma mudança, principalmente na preocupação com as doenças que estão no campo. Sim. Antigamente todo mundo, no caso da soja especificamente, todo mundo estava de olho ali na ferrugem asiática. Não que a ferrugem asiática tenha perdido a sua importância, mas agora todo mundo está de olho nas antigamente chamadas doenças de final de ciclo. Ou seja, o que aconteceu? Será que a gente esqueceu de doenças que eram antes secundárias e acabou deixando elas para trás e elas agora estão tomando protagonismo? Como é que você avalia essa mudança, né, de tendências? Tudo vai evoluindo, né? As doenças evoluem, as plantas evoluem, e a gente trabalha muito a planta geneticamente para ela produzir mais. Isso é uma realidade. E ferrugem foi tão problema no passado que a gente criou estratégias de manejo que são muito eficientes. E hoje elas funcionam muito bem e todo mundo já se prepara, porque se ela entrar também as perdas são, talvez ainda é a praga que vai te dar a maior perda se você não fizer nenhum controle e ela entrar na sua lavoura. Então todo mundo já faz, né, preventivamente, já faz os multissítios, faz, né, o unicítio, pelo menos uma aplicação com obrigatoriedade. Então tudo isso traz uma segurança e é uma doença que aparece mais no final do ciclo da soja. Já as doenças chamadas de doenças de final de ciclo, elas começaram a aparecer cada vez mais cedo os sintomas nas plantas. E as plantas, realmente, elas estão focadas, a genética delas, 100% para a produtividade. Então, você tem que fazer um controle mais antecipado, isso sem dúvida, né? Até por isso que eu tinha falado antes do multissítio biológico, pode ser misturado lá na primeira aplicação, porque isso ajuda muito o produtor. Então, hoje a gente começa a ver antracnose em plantinha com primeiro, segundo trifólio em soja, né? Então, algodão mesmo, e a gente está em cada ano que passa, a gente está falando ali de anos quentes aqui, né? Nos anos recentes, muito quente, com muita umidade. Tudo isso é muito propício para esses fungos, que eles são saprófitos, eles vivem, né, na empalhada e tudo. Mesmo você fazendo uma rotação, se você não tem uma microbiota boa, você acaba tendo muito esporo ali, que já começa desde da fase inicial da cultura. Diferente de uma ferrugem, que você fica sem a cultura, tem o vazio sanitário, você dá conta de proteger. Quando se fala das doenças de final de ciclo, normalmente elas são saprófitas. Saprófita é que vive em restos culturais, tá? Então, elas vivem ali de um ano para o outro, vivem de uma cultura na outra, mesmo não causando dano em outra cultura. Quando chega a cultura foco sua, que ela dá a doença, ela aparece desde o início. Então, o que a gente tem que melhorar agora, né? É uma condição, a doença evoluiu, o que a gente tem que fazer? Tem que evoluir no manejo. Então, começar com um controle, né, cultural, que eu falei, ter maior matéria orgânica, cuidar muito do solo, isso ajuda muito nessas doenças, e logo em seguida um manejo muito inicial. A aplicação que hoje é chamada de V0 ali, eu acho que tem tornado cada vez mais essencial para o produtor, né? É uma forma de proteger a lavoura de uma doença que está presente que vai se manifestar mais lá adiante, mas já está presente desde o início ali. Exatamente. Esse que é o segredo, né? Porque por mais que ela seja chamada de final de ciclo, o problema é no final do ciclo, a visualização do que ele causou. Mas normalmente ele já está lá no solo ou já veio até na semente da área que foi colhida. Então né, os esporos são muito pequenos e muito fáceis de serem transportados, né? São leves, eles voam de um lugar para o outro. Então o manejo é manter o controle desde o início, né? Então tem algumas doenças que só se manifestam se tiver algum estresse, né? Então existem algumas doenças, por exemplo, teve muita seca e depois voltou a chover.
Aí já começa a falar, nossa, começou a secar um monte de planta lá no meio. Você fala, vai ver, é uma doença. E ela só se manifesta se tiver isso, choveu demais, ficou alagado. Aí depois começa a se manifestar. E isso, se você tivesse feito uma proteção lá no início, não ia acontecer, né? Então, isso são patógenos que estão normalmente no solo, na matéria orgânica, na palhada ali que já se mantinha. É por isso que esse manejo, quando a gente fala, o biológico, né, você fala de um tricoderma numa palhada, você já ia estar prevenindo isso. Então, você tem manejo para fazer até na cultura anterior. Né? Eu falo assim, tinha palhada de milho, de braquiária no solo, eu fui lá e faz uma aplicação só na palhada, faz sentido? Hoje faz, porque você já vai estar acabando com os esporos, né, a fase inicial, o inóculo da doença, dessas doenças de final de ciclo. Né? Então, você já vai começar protegido desde antes de colocar uma semente no solo. Onde tem muito problema, já tem muita gente que faz esse tipo de manejo. Né? Todo mundo tem que fazer isso? Não. Tudo depende, né, de um acompanhamento histórico da área, o nível de suscetibilidade da variedade que você está plantando ali na lavoura. Agora, o que você destacaria em termos de doenças e principalmente de fungos aí atacando as lavouras hoje? Você citou essa condição de clima favorável, né? Que tipo de fungo tem que estar na ideia do produtor e na atenção dele? Uma coisa que tem um problema grande, né? E não é nem muito ele não vai aparecer se o clima aparecer, mas a antracnose com certeza hoje talvez seja a principal doença aí da soja, tá? Eu falo que ela começa na fase inicial e vai se manifestando até o final. Ela diminui produtividade, faz a abertura antecipada das vagens, né? Então tem vários malefícios que ela faz, queda de folha, queda do bacheiro, e isso para mim hoje é o fungo que a gente mais tem que tomar cuidado. Não pode deixar nenhum de lado, mas esse é o que a gente mais tem que tomar cuidado. E era uma doença, não sei se eu vou usar o termo correto, mas secundária, né? Ou pelo menos não estava na lista das principais preocupações do produtor, né? Então, pelo controle que ele já fazia, já controlava ela. Né? Então, sim, já era uma coisa que sempre foi realmente, né, o secundário, mas ela foi criando resistência, foi aumentando o volume, foi ganhando, exatamente, e hoje ela é uma das que mais, com certeza é a doença que vem sobrando ali nos manejos, né, que se não começa desde o inicinho da soja, ela vai se manifestar, seja com a perda de bacheiro, seja com a perda de produtividade. Às vezes a pessoa acha que, né, chega lá no final, ela vai colher e fala, nossa, mas estava tão bonita e não colheu bem. Tá, e aí, você olhou se tinha doença ou não? E muitas vezes é a doença, ainda mais em um ano igual esse, muito chuvoso, com muita umidade, temperatura. Para o fungo, isso é maravilhoso, para ele se multiplicar. Então, você teria que ter alguém que também se multiplique bem nessa mesma condição, que vai competir. Né? Para mim, é a melhor estratégia de manejo. Manejo preventivo ainda é a melhor arma aí para o produtor. Sempre. Tanto para qualquer tipo de doença, seja para humano, animal, para planta. Se você não deixar a doença entrar, se estabelecer, com certeza antes dela começar a fazer o estrago, é onde você vai ter o maior sucesso. Vários motivos, né? Quanto menos entrar, você vai ter um custo menor. Com certeza, você pegou na fase inicial ou antes de entrar, você vai ter que fazer menos aplicação. Depois que entrou uma doença, você vai ter que usar todas essas ferramentas que a gente falou. Não adianta, não vai usar só um biológico, não vai usar só um unicídio, nem só um multicídio. Aí você vai ter que obrigatoriamente fazer as três e talvez com um espaçamento menor de aplicação. Então o custo já vai ficando mais alto. Então, de todo jeito, se você começou a fazer um manejo, né, preventivo desde antes, né, com uma boa palhada, uma boa cobertura do solo, depois você veio e colocou bastante micro-organismo ali na V0, depois você vai vir com um multissítio mais uma de unicítio, depois você vai lá um unicítio mais um biológico, talvez você dá conta de passar com pouquinha aplicação, colher, eu estou falando soja, né, algodão vai muito mais aplicação, mas a gente vê que hoje existem essas ferramentas. Quando você faz a combinação, você dá conta de fazer uma estratégia de muito menos entradas dentro da lavoura e conseguir boas produtividades. Né? Então, a nossa recomendação sempre é essa. Fazer a alternância de ferramentas e tentar usar o mínimo possível. Né? E você dá conta até de reduzir custos na produção. Muito bom. Edgar, estamos chegando aí no nosso final do podcast, mas a gente sempre abre espaço para que você deixe a sua mensagem para o produtor que está ouvindo a gente, principalmente nesse caso específico aqui, o Oriente, né? Do problema que as doenças fúngicas podem trazer, as consequências que essas doenças podem trazer para as lavouras. Doenças
né, falando um pouco de doenças e um pouquinho da VIT, eu vou falar nos dois sentidos, né? Doença é algo sempre muito sério. A gente sempre vai ter que olhar, ela não vai acabar, eu falei lá no começo, a gente vai ter que conviver com esses fungos e a gente tem ferramentas para poder conviver muito bem com eles, né? A gente falou de algumas delas aqui como produtos, né? Seja micro-organismos, seja fungicidas, existem as estratégias de manejo. E aí entra a VIT, né? É o que eu falo para todo mundo. A gente tem uma equipe grande, a gente está no Brasil inteiro, é uma empresa que começou em 71, então a gente já está com 54 anos agora, né? Mudou o ano. Então a gente está com 54 anos no mercado, muito no cerrado, agora indo para outras culturas, espalhado no Brasil inteiro. E a gente tem uma equipe que está ali sempre querendo ajudar o produtor. A gente está sempre preocupado com a cultura dele para ajudar a produzir mais. E isso que a gente está ali para fazer em qualquer momento, né? Seja sábado, domingo, de manhã, de tarde, a gente é uma equipe que gosta de estar no campo, de trabalhar e de apoiar o produtor rural, né? A gente tem parceiros, distribuidores com o Brasil inteiro também, mas o nosso foco é que o cliente saia satisfeito, produza mais e que a gente sempre esteja levando o que tem de melhor de tecnologia para ele. A gente tem consultorias, parceiros e tudo que for possível para que ele produza mais. A gente está preocupado com agro, com fazer mais, com entregar mais. Se não tiver bom para ele, não vai estar bom para a gente. Isso é um conceito que a gente tem lá na VIT e está muito claro para todo mundo. Tem que estar bom para todo mundo nesse ambiente, sabe? Então é isso que eu queria deixar de recado aí para todo mundo. A gente sempre vai estar trazendo tecnologia. Hoje a gente está esse ano lançando o Triumph, né? Nosso fungicida multissítio. Falei, fácil de aplicar, não entope bico e muito resistente aos intempéries climáticos. Então, a gente tem, né, outras linhas de produtos, biológicos, adjuvantes, organomineral, biofertilizantes. Então, a gente tem uma gama gigantesca lá na Vitia e esse ano a gente está focado aqui no manejo de doenças de plantas. Muito bem. Edgar Zanotto, obrigado, muito obrigado, cara. Alex. Obrigado pela disponibilidade de trocar essa ideia com a gente aqui no podcast. Tá bom. Sempre que precisar, pode convidar que a gente está sempre disponível. Tá? Combinado. Muito obrigado. E dessa forma encerramos mais um episódio do Podcast NA. Espero que tenham gostado. Lembrando que Podcast NA sempre às segundas-feiras aqui pelo Notícias Agrícolas. Até a próxima.